Olá, bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Direitos e Deveres Fundamentais. Hoje nós vamos trabalhar a fundamentação e teorias dos direitos fundamentais. Bom, inicialmente eu trago para vocês aqui as concepções sobre a fundamentação dos direitos fundamentais, no qual eu já deixo claro que para nossa aula, dentre as diferentes concepções existentes, eu escolhi seguir a concepção de Fiovaranti. E, de acordo com ele, são três, né, as concepções: historicista, individualista e estatista. Bom, o modelo historicista, ele traz que a sociedade política, o Estado, ele é produto da história. Então, os direitos e liberdades, eles são situados na história e privilegia-se as chamadas liberty and property, do direito inglês. Então, nesse modelo, são privilegiadas justamente o quê? As liberdades civis, as liberdades negativas, a liberdade pessoal e a propriedade privada. Essa teoria é muito forte na Inglaterra. E os defensores da teoria historicistas, eles enfatizam o fato de que é na Idade Média que se encontram as raízes da liberdade, justamente como autonomia, como segurança e tutela dos patrimônios e bens, né? Então, nesse momento, então, que começa-se a falar desse modelo, né, historicista, em virtude dos direitos, então, elencados. Contudo, é necessário observar que na Idade Média, raramente são reconhecidos direitos e liberdades dos indivíduos enquanto tais, como ocorre, né, na atualidade, e começou ali no direito moderno a partir das declarações de direito. Então, os direitos e liberdades, eles tinham uma estruturação corporativa, né? Sendo patrimônio, então, de quem? Do feudo, da corporação, da cidade. E essa concepção dos direitos e liberdades, fundados na história e nas coisas, com a consequente indisponibilidade pelos detentores do poder, ela era estática. Posteriormente, a gente vai ter, então, uma outra, uma outra concepção ligada, então, ao modelo individualista. Aqui tem-se a confrontar-se com o passado medieval e a construir polêmica, né, com ele, tentando aqui, então, fixar a relação entre o moderno e o medievo, em termos de ruptura. Então, a Idade Moderna, desde o justnaturalismo do século XVII, as declarações revolucionárias de direito e mais além, até o Estado de Direito e o Estado Democrático, seria a idade dos direitos individuais e do progressivo aperfeiçoamento da sua tutela. Por quê? É justamente a idade da progressiva destruição da ordem feudal e estamental de governo e de sociedade existente até então. Então, a importância, né, de se tratar também dessa outra concepção. Eu coloquei para vocês aqui que esse modelo ele tem um grande apreço pelo papel, desempenho pelo Estado, né, justamente no que? Na destruição dessa ordem estamental e principalmente pelo papel desempenhado pelo legislador na garantia desses direitos e liberdades. Já o próximo modelo é o modelo, né, estatista. E é interessante ainda falar sobre essa questão, que o modelo estatista ele se coloca como uma reação dos juristas do século XIX contra a degeneração do individualismo e do contratualismo. Então, como eu peguei, né, e estou seguindo essa concepção de Fiovaranti, segundo ele, o modelo estatista parte das mesmas fontes filosóficas do modelo individualista e contratualista, que está relacionado lá ao pensamento de Thomas Hobbes, ainda lá no século XVII. E aqui, com relação a isso, é interessante falar que os defensores do modelo individualista e contratualistas, ele interpreta o pensamento de Hobbes da seguinte maneira: os homens, para garantir seus direitos primários, como vida, por exemplo, e segurança, né, eles se reúnem em uma associação originária de indivíduos politicamente ativos, que é o povo, é a nação. E usando desse seu poder constituinte originário, eles resolvem então celebrar um contrato para a constituição do Estado.
Então, a concepção estatista, ela aceita a participação da vontade dos indivíduos na passagem do estado de natureza para o estado organizado, mas não através de um contrato. Então, aqui, o que acontece? Se exclui toda a possibilidade de existirem direitos naturais, né, inatos aos indivíduos, considerados anteriores e superiores ao Estado, tanto as liberdades civis negativas como as liberdades políticas, que são consideradas, então, como liberdades positivas. Aqui eu trago para vocês, então, um quadro, né, que resume bem essa questão. Então, o modelo individualista estatista, o modelo individualista historicista, o modelo historicista e estatista. Então, o que traz, né, cada um desses modelos? Então, o primeiro modelo ele é vigente na Revolução Francesa, o segundo com a Revolução Americana, e o terceiro é modelo de fundamentação dos direitos e liberdades, construído pelos juristas liberais da Europa continental no século XIX. O modelo individualista estatista, né, nesse caso, o indivíduo passa a ocupar o centro do ordenamento jurídico e há uma presença forte da lei e do legislador, enquanto que no modelo individualista historicista não tinha como inimigo a combater uma ordem social, mas justamente o poder legislativo. E acaba se iniciando como reação a um tributo a ser pago pelas colônias dentro das Américas, que tinha sido lançado, então, pelas metrópoles. Bom, partindo desse ponto, a gente entra, então, na contextualização sobre as teorias dos direitos fundamentais. Valendo só frisar, né, que é interessante abordar que das revoluções derivam, né, alguns conceitos de Constituição também. Então, Constituição como norma diretiva fundamental, Constituição como norma fundamental de garantia, e seguindo aqui algumas doutrinas, né, europeias, sobretudo doutrinas europeias ali do século XIX. Com relação à teoria dos direitos fundamentais, né, é interessante falar que a concepção de uma teoria jurídica geral dos direitos fundamentais, ela expressa um ideal teórico. Então, ela tem como objetivo uma teoria integradora, a qual engloba das formas mais amplas possíveis, né, aos enunciados gerais, considerados como verdadeiros, né, e ordenados da forma mais clara possível. Então, toda a teoria dos direitos fundamentais realmente existente, ela consegue ser apenas uma aproximação desse ideal. Então, para a realização desse ideal, tem, devido a essa contribuição, o seu valor. Então, considerá-la sem valor, por não realizar totalmente o ideal idealizado, significaria desconhecer o caráter regulativo do programa integrativo. E, diante disso, então, surgem três teorias. Quais são, então, essas teorias, né? As teorias são a teoria do abandono da concepção absoluta de Estado, a meta das reivindicações liberais, então, o defender-se do Estado, e é interessante eu colocar também, né, que esse nascimento dificultou a construção de um modelo extensível às relações privadas. Então, a gente passa a ter aqui uma concepção, né, segundo o conceito das teorias, uma concepção, então, sistemática, orientada sobre o caráter geral, direção de objetivos normativos e alcance jurídico do conteúdo dos direitos fundamentais.